E agora eles estão tendo uma resposta ativa do exército israelense. Existem princípios relacionados ao dinheiro, que se você não cumprir, você vai pagar. Os princípios ou se cumpre, ou se paga. No mundo espiritual é assim. Então, hoje, há muitos leões fora do seu elemento. O que é um leão fora de um elemento? O leão, ele é o rei da selva. E eu sou apaixonado por leão. Minha mãe, desde criança, aí, teve que me aturar querendo todos os bichos animais, criando aranha dentro de pote, dentro do quarto, deu cria, ela colocou o negócio na água fervendo, e documentário de leão, chegava com aquela fita VHS, e aquilo tomava, eu queria, tudo que era de dinossauro, de leão, quando eu ainda acreditava em dinossauro, aquelas coisas todas. E aí, olha só, com 9 anos eu queria ser um leão ou um tigre. E para a selva, até os meus 17 anos, eu tinha dúvida se eu realmente queria ir para a selva. Porque eu tinha vontade de ir para a selva e ficar filmando o ciclo do leão durante 1 ano. Todo o ciclo reprodutivo do leão, como um biólogo. Gente, aquilo eu acho fantástico. Mas eu também queria ter uma família, casar. E eu entendi que seria difícil achar a Jane, né? Que comprasse essa ideia comigo. Então, há muitos leões... Verdade, achei muito mais que uma Jane. Há muitos leões fora do seu elemento. E o leão, gente, ele é incrível. Ele não é o mais forte, ele não é o maior, ele não é o mais rápido, ele não é o mais inteligente de todos, mas, gente, ele é o leão. E ele espanta rinoceronte, ele espanta elefante, tudo. Só que quando o leão está fora do seu elemento, ele está suscetível de forma muito fácil a perder todo o seu poderio. Tem um vídeo, não sei se já viram no YouTube, que tem 2 leões, eles vão atravessar um pântano, e várias vezes tem vídeo de leões atacando o crocodilo e comendo, querendo comer o crocodilo. Diz que carne de jacaré é boa, né? Só que aí tem um vídeo que esses 2 leões, grandes, adultos, estão atravessando um pântano. O crocodilo vem, esse um vai lá, luta com o crocodilo, consegue sair. Só que dentro de uma água funda, num rio. E aí vem o outro, o leão é pego pela bocada do crocodilo e não consegue sair. Ou seja, o leão, que é o rei da selva, fora do seu elemento, ele foi submetido, né? Ele foi, ali de uma certa forma, subjugado por um crocodilo. E tem muitas pessoas hoje que estão fora do seu elemento, muitos tubarões que estão fora do mar, do seu elemento. Muitas pessoas que nasceram para fazer uma coisa e estão fazendo outra, porque dá mais dinheiro. Muitas pessoas que estão fugindo do seu chamado, porque não querem o peso da responsabilidade. Então, quando você está fora do seu elemento, você é fragilizado, você começa a quebrar princípios, e isso vem sobre você. Existe uma força por detrás do sucesso. O nosso tema hoje é fundamentos de uma vida bem-sucedida. E existe uma força por trás do sucesso, e essa força se chama sabedoria. Todo problema é um problema de sabedoria. Já pensaram nisso? Todo problema é um problema de sabedoria. E a vida, ela envolve uma coleção de princípios. Pensou nisso, Daisy? A vida, ela envolve, ela consiste em coleção de quê? Vocês já colecionaram figurinhas da Copa do Mundo? Quem nunca, né? Quando era criança. Até hoje eu tenho uns guardadas Panini. Eu tinha também, Panini, era muito bom aquele negócio. Então... Cara, que saudade. Olha que loucura. A vida envolve uma coleção de princípios. Quantos você tem colecionado? Quantos princípios você tem colecionado? Se a vida é uma coleção de princípios, quantos deles você tem colecionado? Então, quando você encontra a sabedoria para relacionamentos, você tem a chave nas mãos para destrancá-los. Por isso que tem pessoas que têm relacionamentos bem-sucedidos com seus pais, com seus irmãos, dentro da igreja, no seu casamento. Tem pessoas que são difíceis de lidar e ninguém gosta. Já viu aquela pessoa que fala assim, não, fulano de tal, vai. Aí todo mundo fala assim, nossa. Quem conhece uma pessoa assim? Misericórdia, mas acontece. Ou fulano de tal, vai com a gente. Você dá um suspiro e continua caminhando. Então, quando você encontra sabedoria para negócios, business, você tem a chave para ganhar dinheiro.
Nos relacionamentos, você tem a chave para ganhar pessoas. Quando você tem a sabedoria para administrar recursos, você prospera mesmo sendo um funcionário. Eu comentei com vocês que eu estava com um amigo meu na semana passada, e ele vendeu uma propriedade, o dinheiro dele multiplicou muito nessa propriedade que ele vendeu, e ele estava me pedindo um conselho para administrar aquele recurso. E eu falei com ele, eu vou te ajudar, vou fazer assim, assim, assado. Eu falei assim, mas irmão, você precisa investir em conhecimento nessa área. Aí ele falou assim, não, Davi, esse negócio de investir em conhecimento aí, esse negócio aí esse negócio de coach. Eu falei assim, não, irmão, isso tem nada a ver com coach, não. Você trabalha, você é engenheiro, você recebe como o quê? Dinheiro. Eu falei assim, como é que você não vai aprender sobre dinheiro? Aí ele falou assim, não, Davi, eu quero fazer curso para aprender na minha área de engenharia. Portanto, pergunta à minha esposa, eu faço vários cursos da minha área de engenharia. Mas eu também faço tudo de graça. Aí eu falei assim, e ele achando graça. Aí ele continuou falando, eu falei assim, irmão, eu vou te ajudar, mas você vai ter que investir em conhecimento. Nem que você compre um livro, nem que você pegue um curso, nem que você... Aí ele falou assim, não, Davi, isso aí não, eu decidi, cara. Eu estou investindo na minha área. Eu virei para ele e falei assim, meu irmão, então eu vou te falar uma coisa. O meu tempo está muito corrido. Eu só vim aqui porque eu tenho como amigo. Eu zelo pela sua vida, porque senão não estaria aqui. Eu tenho tanta coisa para fazer, tantas responsabilidades. Irmão, debaixo dessa sola aqui, foi tanta caminhada, foi tanta paulada na vida, foi uma jornada tão longa, por mais que seja 32 anos de idade, não seja um senhor, mas é tanta... Irmão, eu não estou a fim de desperdiçar meu tempo. E eu sou parecido com o meu Deus. O meu Deus, Ele não desperdiça nada. Meu Deus não desperdiça recurso. O meu Deus é um Deus grande, poderoso, que multiplica, que quando Ele vê desperdício, Ele toma de quem desperdiça e entrega para o outro. Aí eu falei com ele assim, eu sou igual ao meu Deus. Eu busco ser igual a Ele. Então eu também não vou desperdiçar meu tempo lançando minhas sementes em solo infértil. Aí eu falei assim, você é um cara limitado. Você é um cara com a mente escassa. E eu não vou perder meu tempo lançando minhas sementes em solo improdutivo. Se você tivesse me falado que você não está afim de investir em conhecimento, meu irmão, eu nem teria vindo aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, não, desculpa, eu não estou querendo. Eu falei assim, não, irmão, você não precisa me pedir desculpa. Se você não sabe dar valor à sua vida, você vai dar valor à minha, ao meu tempo? Não vai. Então, quando você tem a sabedoria para administrar recursos, você prospera mesmo como um funcionário. Quando você tem sabedoria para administrar seu ministério, sabedoria para o seu ministério, você é levado a novos níveis. Você tem a chave para acessar novos níveis, para ter mais alcance, para Deus te promover para um novo nível de relevância. Você tem chaves para alcançar pessoas que antes você não alcançava, porque agora você tem a chave, a sabedoria para o seu ministério. Então, não vos enganeis, o que o homem semear, isso ele vai colher. A vida é a recompensa de seus esforços ou da falta deles. Sabe qual é o problema dessa frase? Não dessa frase, mas dessa reflexão. É que muitas pessoas se atentam que a vida é a recompensa dos seus esforços, mas se esquecem que a vida também é recompensa da falta dos seus esforços. Então, se você não se esforça em uma área, a falta dela é uma recompensa para você. Conseguiram entender? Se você não busca, não se esforça em tal área, isso pode ser contra você. E eu disse assim, que tem algumas pessoas que passam por alguns momentos difíceis na vida, porque estão em prova. Outras, Gislaine, vivem em momentos difíceis, sabe por quê? Porque não é uma prova, é consequência das escolhas. Tem algumas pessoas que falam assim, nossa, estou passando um problema com meu esposo, com minha esposa, e são desafios. Agora tem pessoas que estão há 18 anos, 15, 20, 30 anos no mesmo problema. Sabe por quê? Escolhas. Tem uma senhora que ela veio compartilhar de um problema, e aí o esposo dela preso. E aí falou assim, é mesmo, mas quando que ele começou, que você foi entender desse desvio de conduta dele? Ela falou assim, não, quando eu casei com ele, ele já tinha sido preso, isso e aquilo. Então, você já sabia que ele era assim, e você casou com ele assim. Então, calma, isso não é prova não, irmã. É consequência. Agora, só convive com a consequência da melhor maneira possível. Não confunda consequência com provas. Algumas coisas, talvez você vai viver por consequência de não dar ouvido à sabedoria. Só que aí, você só vai perceber lá na frente. Porque no presente momento, tudo é muito bonito. Mas desde que você aprende, gente, quando eu fui para a área de investimentos, eu aprendi muito a olhar para o futuro.
Então, hoje eu penso muito no futuro. Uma pessoa veio me dizer algo e ela me propôs uma situação. Eu falei para ela assim, cidadão, é o seguinte, eu sei que isso aqui vai me trazer muitos benefícios, mas pode ser sincero, se isso for descredibilizar meu nome, eu prefiro deixar de ganhar, porque lá na frente, as pessoas podem olhar para mim e falar assim, uai, isso aqui, e aquilo ali? Para mim é mais importante meu nome do que um benefício presente. Então, aprenda a olhar para o futuro. Nós precisamos ter uma visão voltada para o futuro. Muitas vezes que eu fiz decisões erradas na minha vida, foi por não olhar para o futuro. Olhei para o presente, olhei para aquilo que eu queria, olhei para aquilo que os meus olhos brilhavam. E eu me dei muito mal. Mas a gente aprende com os erros. Então, você recebe da vida o que você entrega para ela. E a semeadura, nós sabemos que ela é opcional. Porém, a colheita, obrigatória. Você escolhe o que semeia, né, Thales? O que você colhe é obrigatório. Quando você quebra princípios, você se prepara para quebrar. Quando você quebra princípios, você está se preparando para quebrar. Então, a primeira lei que a gente vai entender hoje é a lei da promoção. A lei da promoção, ela funciona quando você tem sua empresa e você se promove com a sua própria empresa. Você cresce, você muda de nível, seu faturamento muda. Mais uma vez o Viterbo estava compartilhando com a gente, ele vendia rede de sinal, rede em semáforo, e hoje é um empresário que fatura bilhões com a empresa dele, um faturamento bruto na casa dos 9 dígitos, bilhões. Hoje é um dos maiores empresários do ramo de importação de máquinas de corte a laser. Um cara que tem 2 aeronaves particulares, o maior estoquista de Lamborghini de Minas Gerais. Como que pode um cara que vendia chup-chup, depois vendendo rede no sinal de trânsito, alcançar tamanho nível de relevância empresarial? Ele fez o quê? Conseguiu ser promovido. Tem pessoas que são promovidas como funcionárias, porque são bons funcionários e eles são promovidos. Tem pessoas que são promovidas no ministério, porque elas servem a Deus com o seu melhor e elas são promovidas a uma liderança, a um alcance, ao mais de Deus. E Deus libera mais para a vida delas. Então a primeira lei é a lei da promoção. E todos nós temos que viver em sucessivas promoções. Nós jamais podemos parar de crescer. A Bíblia fala que até os velhos, em seu tempo, eles farão o quê? As suas folhas não murcham. Ou seja, a idade não é um fator limitante para você parar de crescer. Então, Provérbios 1, se você ler Provérbios 1, ele vai dizer que o sábio tem que adquirir mais sabedoria. Ou seja, não é porque você é uma sábia ou um sábio que você tem que parar por ali. O sábio ele tem que fazer o quê? Adquirir mais sabedoria. Lembra que nós falamos aqui? A fé não vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é constantemente lendo, buscando. A Bíblia nos mostra a importância de estarmos sempre em suscetíveis promoções. A tragédia de uma pessoa, de uma família, de um ministério, é quando elas param de crescer e elas se contentam com o ostracismo que ela está. Então, quando nós paramos de nos atualizar, a gente fica o quê? Obsoleto. Quem aqui tem um telefone que aparece assim, baixar atualização 16.9, 17.3, todo mundo, né? Se você não baixa a atualização, seu celular começa o quê? A dar pau. Aí tem pessoas que têm iPhones, tem no iPhone 15 que fizeram o lançamento. Tem pessoas que têm um iPhone 8. O iPhone 8, ele já não consegue mais atualizar na versão atual do iPhone. Não baixa alguns aplicativos, não entende algumas linguagens, não roda alguns programas. Ele está o quê? Obsoleto. E se você for ler a Bíblia de capa contra capa, Deus o tempo inteiro ele trabalha com o quê? Atualizações. Com Moisés primeiro, toca na rocha. Depois, falha a rocha. Sim ou não? Com Davi primeiro, vai pelo lado direito. Depois, vai pelo lado esquerdo. Depois, vai de tal forma. Nosso Deus, constantemente, Ele trabalha de formas atuais. Ele vai se atualizando. Como que era antes? Antes eram sacrifícios de bezerros, carneiros, não era assim? Bodes, ovelhas, bois. Depois o sacrifício ele foi tido como quê? Toda a lei mosaica, algo obsoleto, e veio a nova aliança, a graça.
Só que tem pessoas que estão presas à atualização passada. Tem pessoas que a atualização, ela ficou na 8.0, ela está ali, ó. Ela está tentando ir, mas ela não consegue. E já está aqui, ó, atualização 12.0. E ela está aqui. Ah, não, eu estou apegada a 8.0. Não, eu estou na 8 aqui, não leve isso de mim, não. Eu estou na 8. E a pessoa, ela fica aqui, ó. Ela fica aqui, ai, que saudade da 8 e da 7. Ah, eu quero a 8 e a 7. E Deus está aqui, mas minha filha, meu filho, vamos lá, eu tenho a 12 para você. E a pessoa está aqui. Ah, mas eu não me enquadro na 12, não. Mas aqui, a atualização é dele. A atualização é dele. Então, tem 3 pontos para que nós possamos conseguir ser promovidos, que são pontos importantes. A primeira é a lei da promoção. E para que a gente consiga ser promovido, tem 3 pontos que são cruciais. O primeiro ponto, para que você consiga acessar a promoção, chama-se obediência. A promoção exige obediência. Quando Deus chamou Abraão, ele falou o quê? Sai da sua terra. Mas ele falou para onde que era? Só que você não acha que Abraão falou assim, mas calma aí, sai da sua terra, para onde? É norte, sul, leste ou oeste? Antes de vir a atualização da próxima direção, ele tinha que fazer o quê? Obedecer a primeira. Ah não, mas como é que eu vou sair se eu não sei para onde? Para você ser promovido, você precisa de obediência. Às vezes Deus fala assim, sai da sua área agora e vem para o ministério. Aí você fala assim, mas Deus, eu tenho tanto de coisa ali para resolver, como é que eu vou resolver aquilo lá? Você não vai saber até você dar o primeiro passo, aí depois eu te atualizo com a nova informação. Estou falando do que eu estou vivendo. Então, a promoção exige obediência. E tem muitas pessoas que estão resistentes a obedecer. E Deus vai permitir, e depois não vai ter volta. A Bíblia fala que alguns, eles são duros até eles serem quebrados. Porque é duro demais. Alguns são resistentes demais. Alguns estão apegados demais. Alguns sabem demais para si. Eu, o tempo inteiro, busco de Deus conseguir discernir a voz dEle, para entender o direcionamento. Se a gente não fizer assim, a gente para de se atualizar. Então você somente será promovido se seguir a última instrução que recebeu. Quando Jesus falou com os leprosos, ó, vai se dirigindo, se lave no caminho. Gente, já pensou se obedecer uma instrução dessa? Mas calma aí, Jesus, você não vai vir pôr as mãos sobre mim e falar assim, não, seja curado da lepra, curado. Já pensou? Vai no caminho. A primeira atualização foi essa, vocês tiveram que ir, vamos lá, se apresentar para o sacerdote, assim, que loucura. E no caminho eles foram curados. No caminho eles foram curados. Então, a obediência, a última instrução, a próxima instrução só vem após a obediência da primeira instrução. A obediência atrasada na Bíblia é tida como uma desobediência. Tem pessoas que estão atrasadas, porque Deus falou, mas ela está assim, ó. Obediência em atraso, na realidade é uma desobediência. Então, a promoção exige obediência. Segundo ponto, a promoção exige oposição. A promoção exige resistência. Quando você vai para a academia e você quer promover seu corpo a um próximo nível, você tem que fazer o quê? Pegar algo que seja uma oposição. Você se deita no supino, aí vem aquele peso que é maior do que você aguenta e você está lá levantando, você faz aquilo repetidamente, várias vezes, até seus músculos começarem a crescer, se tornarem mais desenvolvidos, mais fortes, mais volumosos. Então, a promoção exige oposição. Seu cérebro é um músculo, gente. É um músculo. Se você para de ler, se você para de estudar, seu cérebro atrofia. Então, tem muitas pessoas que estão com preguiça de pensar.
Tem cérebros que estão sendo atrofiados, não aqui. Nossos cérebros estão ficando com a massa cinzenta mais robusta. Juízes 3, de 1 a 2, diz assim, Juízes 3, de 1 a 2. Olha que loucura. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. São estas as nações, os inimigos, os povos, que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Versículo 2, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel dela soubessem. Pelo menos a geração que dantes não sabiam disso. Versículo 3, pode voltar no 2, na verdade, por favor. Para lhes ensinar a guerra. Ou seja, Deus deixou inimigos para que eles pudessem o quê? Desenvolver, aprender. Então, agora a gente aprendeu, toda vez que o inimigo perecer, promoção à vista. Davi e Golias, quem promoveu Davi? Golias. José, quem promoveu José do Egito? As oposições, a resistência, os seus irmãos, a mulher de Potifar, quando ele foi preso, tudo estava empurrando José para o seu propósito. Então, a oposição de José lhe empurrou para os palácios. Terceiro ponto, a promoção exige preparação. Fracassar no preparo é preparar-se para o fracasso. E você nunca será promovido até que as suas qualificações estejam acima do que a sua tarefa atual requer. Tem pessoas doidas para serem promovidas, mas ela não consegue passar desse nível. A qualificação dela está para aquele nível, não para o próximo. Então, esteja se preparando para ocupar o lugar para onde você está indo, ao invés de só estar pronto para o lugar onde você está. Tem pessoas que estão prontas para estar no lugar que estão, e está tudo certo. Só que na realidade, ela devia estar se preparando para o próximo nível, para a próxima fase, para a próxima atualização, para o próximo update. Aleluia! Glória a Deus! Nós estamos nos preparando para o novo de Deus, para o próximo, para o update. Nós estamos nos preparando para uma próxima fase. Eu acredito que Deus tem um tempo novo para a igreja. Eu acredito que Deus tem um tempo novo. A palavra fala assim, que Jesus voltará. Eu não acredito num arrebatamento, porque o todo vai ter que fugir, porque o negócio vai estar aqui, o pau quebrando. Quando a cabeça voltar, o corpo tem que estar proporcional. Vocês concordam comigo? Eu não acredito que Deus vai voltar com um corpo raquítico, uma igreja medrosa, uma igreja que só fala do anticristo, uma igreja que só fala do mal, do diabo, do inferno. Eu acredito que quando Ele voltar, a cabeça vai voltar quando o corpo estiver preparado. Aí quando o corpo estiver fortalecido, quando o corpo entender quem é, aí Ele vai falar assim, agora está pronto. Então, eu acredito nesse update de uma igreja forte, uma igreja poderosa. Eu acredito em homens e mulheres que vão operar nos dons do Espírito Santo, que vão ser responsáveis por prodígios, por maravilhas, que vão ser responsáveis por fazer a Babilônia se moldar a eles. Nós estávamos em Visconde do Rio Branco, e quantas coisas Deus fez ali, gente. Eu brinco falando assim, estava parecendo Sadraque, Mesaque, Abednego, Débora, todo mundo junto. E Deus falava uma coisa comigo, confirmava com o outro, falava com o outro, mostrava a mesma coisa para um, sem saber mostrava para o outro, chegava, confirmava, e Deus começou a fazer, e espírito de morte foi repreendido, de suicídio. Gente, vocês não têm noção, quanta loucura foi. E Deus falava, eu quero que tal pessoa, você ora por tal pessoa com essa. Aí eu falava assim, mas por que aquela? E eu fiquei resistindo, até Deus chegar e fazer como se fosse aquela pessoa. Gente, quanta coisa louca Deus fez lá. E tudo depois que a gente começou a buscar mais incessantemente, todos os dias de madrugada, pessoas que estavam ressequidas nos dons espirituais, começaram a fluir em línguas lá, a dons do Espírito, olhos abertos, visões. Gente, que loucura! Vocês não têm noção de quanta coisa Deus fez lá. Foi maravilhoso. Então eu acredito nisso, que Deus está preparando um corpo para receber a cabeça. Eu creio numa igreja que está sendo direcionada, não para ser uma igreja raquítica, uma igreja franzina, frágil, mas uma igreja que conhece o Deus que serve, uma igreja que não se prostra para o sistema, uma igreja que não teme as más notícias, mas uma igreja que olha para ele e fala, vem que você já caiu. O decreto sobre a Babilônia é, a Babilônia caiu. A Babilônia caiu, o nosso Senhor reina, o Cordeiro é exaltado, Deus é engrandecido, o nome dEle é glorificado, os anjos dizem santo, 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 Ele é o vencedor, Ele que vai vir sobre um cavalo branco, Ele.
Ele tem todo o poder. Ele é o dono da palavra. A palavra dele vai e não volta vazia. É esse Deus que nós estamos esperando. Ou é outro Deus? É esse Deus que nós estamos esperando. Aleluia. Glória a Deus poderoso. Ah, meu Deus do céu, cara. A gente tem que estar atento para a gente não ter brecha. Gente, deixa eu ficar calado. Então, sucesso é quando a preparação se une à oportunidade. Tem pessoas que a oportunidade chega, mas elas não estão preparadas. José estava prontíssimo para quando o faraó o chamou. Daniel estava preparado. Ele tinha se desfeito das comidas daquele reino, estava se alimentando só de verduras, legumes. Ele estava preparado. Quando o rei da época, ele falou assim, ó, todo mundo vai morrer porque ninguém sabe do meu sonho. Tinha um cara ali que já estava se santificando, se purificando, que já estava ali renunciando, ele estava preparado. Aí, o que aconteceu? A oportunidade se encontrou com a preparação. Uma das raízes da palavra luz, uma das raízes da palavra conhecimento é luz. E uma das raízes da palavra ignorância é escuridão, trevas. Tem pessoas que estão nas trevas, na escuridão, não porque estão adorando a Satanás, mas porque estão estancadas em conhecimento. A luz não entra, elas são fechadas demais. São pessoas que estão no nível de resistência. Eu estava conversando com uma missionária, uma menina, cabeça de águia, assim, para muita coisa. Sensacional essa moça que estava conversando. Sensacional. Ela passou no Shark Tank Brasil, para vocês terem uma ideia. Cabeçudinha. Só que ela não está conseguindo progredir. Aí eu fui conversar com ela, fui entender. Ela virou e falou assim, eu não aguento ver essas igrejas com cadeiras macias, acolchoadas. Eu virei para ela e falei assim, fiquei ouvindo, ela falou assim, tanta gente precisando, e aí preocupado em colocar cadeira confortável, cadeira macia, tal. Eu falei assim, não, mas você é escassa, hein? Nossa Deus, tá a velha amiga dela. Eu falei assim, que Deus miserável é esse que você serve? Você sabia que um dia de sol, em 1 hora, um dia de sol, Caio, em 1 hora, se você pegar o sol que bate sobre todo o planeta Terra, em 1 hora, toda a parte do globo, com aquela energia, você consegue alimentar todo o sistema de eletricidade do mundo inteiro. Se você pegar um dia e conseguir capitalizar a energia do sol que bateu em todos os continentes, em 1 hora, você tem energia para o ano inteiro. Que Deus escasso é esse que você está servindo? Você está colocando dinheiro no banco aqui é porque está faltando para a missão? Você esqueceu que o seu dinheiro da missão vem muitas vezes da igreja? Gente, misericórdia. Falou assim, desculpa, fala mesmo, pastor, estou cheio de bloqueio. Então, a segunda lei, quem está anotando aí? Diga amém. Amém. Sabe o que tem que fazer? A luz tem que vir nas trevas, o conhecimento tem que vir na ignorância. Tem pessoas que estão limitadas demais para poder crescer. Então, a segunda lei é a lei das conexões. Nós falamos dos 3 pontos para você ser promovido, né? Fundamentais para uma promoção. E agora a segunda lei, que é a lei das conexões. Você diz numa pesquisa, cada pessoa está a 4 pessoas da pessoa que você deseja acessar. Ou seja, eu estou a 4 pessoas do presidente Biden, o presidente supostamente mais poderoso, né, do mundo hoje. E eu ainda estou menos. Eu conheci uma pessoa que foi produtor dentro de um projeto musical que eu faço parte, que ele é amigo pessoal, mora do lado, vizinho ali, de casa, com aquele cara que é amigo do Donald Trump. Então, se eu fosse olhar, eu estou a 2 pessoas de um presidente da república da maior nação, que era o Donald Trump, por exemplo, talvez do Biden. Ou seja, você está muito próximo a quem você quer acessar, basta ter a estratégia certa. Relacionamentos, nós falamos aqui, são como maná. Relacionamentos são sementes. Às vezes você tem clamado a Deus por um próximo nível espiritual e Deus traz uma pessoa do seu lado. Essa pessoa vai te liberar no próximo nível espiritual, vai liberar você nos seus dons. Só que você não entende, você está querendo que Deus dê os dons para você, mas Ele vai usar aquela pessoa para liberar o dom sobre a sua vida.
Porque Deus faz do jeito dele, mas você não entende que tem uma semente do seu lado. E você é uma pessoa dura de lidar. Você é uma pessoa que não consegue se atualizar. Você é uma pessoa que não reconhece as sementes do maná. Você quer que Deus te dê o dom pronto, Ele pode. Mas você quer que Ele mande o pão pronto do céu toda vez. Mas não, o maná é uma semente. Você tem que colher, você tem que torrar, você tem que assar. Aí você come. Então, relacionamentos são portas. Quem não sabe se relacionar, fica emperrado. Existem relacionamentos em sua vida que você tem que abrir mão. E você tem que abandonar. E existem relacionamentos que você não pode abrir mão. Existem relacionamentos que você não pode soltar. Quem conhece a história de Ruth e Noemi? Meu amigo, essa mulher entrou na genealogia do Messias. Essa mulher casou com um homem mais bem-sucedido, mais ali requisitado, admirado daquele povo de Israel na época. Um homem trabalhador, parecia ser bonito, parecia bem-sucedido. Quem conhece a história de Eliseu e Elias? Aí você acha que Elias era um homem fácil de lidar, Daisy? Chegaram lá alguns soldados, eram 30 ou 60 soldados? 40. Chegaram diante de Elias e falaram assim, o rei quer falar com você, homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma todo mundo. E caiu fogo, morria todo mundo. Aí depois chegaram outra tropa, que o rei mandou de novo, homem de Deus, o rei quer falar com você, é melhor você ir. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma todo mundo, blau. Consumir todo mundo. Aí até chegar alguém com inteligência emocional, profeta, homem de Deus, calma aí, pelo amor de Deus, se eu não morrer na sua mão, eu morro na mão dele, o rei quer falar com você. Aí você, não, deixa eu ir lá. Esse cara aí, Eliseu entendeu uma chave, esse cara carrega algo, eu não vou soltar ele nunca. E eu tenho praticado isso. Então, Eliseu, quando estava com Elias falou para ele assim, fica aqui, que eu vou para tal lugar. A ordem foi direta e clara, fica. O que ele falou? Tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar não, meu irmão. Aí depois para tal lugar, aqui, fica que eu tenho que estar, tão certo como vive, ele fez um bordão para ele. E às vezes você está deixando embora da sua vida pessoas que você não deveria soltar. Então, Ló soltou Abraão, sabe por quê? Tem pessoas que dão mais valor ao que você tem do que aquilo que você é. Ló, ele ficou cobiçoso das campinas de Sodoma. O coração de Ló estava ali. Então tem gente que valoriza mais dinheiro do que pessoas. Tem pessoas que quando vê um grande empresário, dá mais valor ao que ele tem do que quem ele é. E o que ele fez para chegar até lá. Então, tem pessoas que querem o que você tem, quando deveriam querer o que você sabe. E não só o que você sabe por ler, mas aquilo que você sabe por viver, por experiência, por sola de sapato. Então, a segunda lei das conexões, nós precisamos aprender a estabelecer essas conexões com pessoas chaves. Você entra no alinhamento que você precisa para entrar e andar na frequência que eles andam. Quando você consegue acessar essas pessoas, você consegue acessar a frequência deles. O poder das biografias são assim. Gente, quantas coisas eu aprendi ouvindo biografias. Abrindo lá no YouTube e vendo a biografia de vários grandes atletas de ponta, vários grandes empresários. Tem um cara lá que diz, em 5 anos, ele saiu, Simone, em 5 anos, André Esteves, dono do BTG Pactual, ele saiu de estagiário a dono do banco. Ô Deise, me ajuda aí, é o maior banco de investimento da América Latina. O cara saiu de estagiário, não tinha nenhum pai que era dono lá, Dudu, de estagiário ao dono em 5 anos? Você tem ou não tem para aprender com esses caras? Você pega um Michael Jordan, que veio de uma família assim, o cara se tornou o atleta ponta número 1 do basquete. O que é aquilo ali? Será que a gente não tem a aprender com esses camaradas? Então, o poder das biografias. Quando você pega a Bíblia e vai ler Davi, quantas coisas você aprende com Davi? Quantas coisas você aprende com Saul, que errou? Você tem o herói, você tem o anti-herói, você pode aprender com todo mundo, mas você está vendo só série de Netflix. Está na 5ª temporada, aí você vai lá e assina Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney, é tanto que você nem tem tempo mais para ler a Bíblia, porque a série não para não, meu irmão. Então, pessoas de sucesso venceram a opinião dos outros sobre si mesmas, e elas aprenderam a caminhar e buscar pessoas que vão conduzir elas ao próximo nível. Há caminhos que foram percorridos por pessoas que chegaram em determinados lugares onde poucos chegaram. E a gente pode escolher ou celebrar essas pessoas ou invejá-las. Aqui nós falamos com o Viterbo. Viterbo, nós celebramos a sua vitória sobre o câncer.
nós celebramos a sua vitória na sua empresa, nós celebramos o seu alcance hoje, nós celebramos as suas conquistas, nós celebramos o que você tem vencido. Então, Eclesiastes 10, 20 diz assim, abre por favor, estamos terminando, Eclesiastes 10, 20. Nem no teu pensamento amaldiçoeis o rei. Jessé, nem no pensamento, nem tampouco no mais interior do teu quarto, o rico. Algumas versões diz, não fale mal do rei, nem tampouco fale mal do rico, mesmo que dentro do seu quarto. Porque as aves dos céus poderiam levar a sua voz, e o que tem asas daria notícias das suas palavras. Essas notícias são levadas para o mundo espiritual. Você fecha portas com as suas palavras, você abre portas com as suas palavras. Então, a unção que você atrai, a unção que você respeita, você atrai. Tem pessoas que têm um dom de adquirir riquezas, e você acha que aquilo é mesquinhez, e você nunca vai atrair para você. Tem pessoas que têm o dom de profecias, e você acha que aquela pessoa, você nunca vai atrair aquilo para você. Tem pessoas que têm o dom da palavra, e talvez você fale assim, você nunca vai atrair. Mas aqui nós aprendemos a celebrar aqueles que estão fluindo nos dons, porque nós vamos trazer esses dons para as nossas vidas, nós vamos fluir nos dons do Espírito Santo, e Deus tem falado, e Deus tem trazido, e Ele vai continuar trazendo mais, falando mais. No lugar certo o seu ministério flui. A gente estava numa reunião ontem ali, e eu fiquei muito feliz com algo que uma pessoa falou. Essa pessoa falou assim, eu estava em tal ministério, e meu ministério estava fluindo, estava estancado. Eu tenho dom profético, estava estancado. Foi eu me conectar com Davi, com o ministério, que meu ministério começou a fluir. Eu falei assim, glória a Deus. Aí ele falou assim, eu estava pedindo a Deus, Deus me apresenta seus amigos, e ele me apresentou o Davi. E aí eu falei assim, caramba, há pouco tempo atrás eu estava, Deus, eu quero ser seu melhor amigo. Pai, eu quero ser seu melhor amigo. Até que eu entendi que eu sou muito mais que melhor amigo, eu sou um filho. Aí, filho, o pai ama igual todo mundo, só que tem aquele filho que é mais próximo, aquele filho que é mais amigo. Aí eu falei, eu mudei minha oração, eu quero ser o amigo, o filho mais amigo seu, o filho mais próximo do Senhor. E aí chega uma pessoa e fala, Deus apresenta seus amigos, me apresentou o Davi. Assim, cara, que loucura, uma confirmação até de uma oração que eu venho fazendo diante de Deus. Eu fiquei feliz por isso. Glória a Deus por tudo. Eu falei ontem também assim que soberba não é pensar muito de si. Eu gostaria que vocês anotassem isso. Soberba não é pensar muito de si mesmo. Soberba é pensar menos dos outros. Você tem que pensar muito de si mesmo. Você é semelhante ao Criador. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Você carrega uma semente divina. Você é um Cristo com C minúsculo. Você é um ungido. Ungido é uma pessoa poderosa. Como você pode pensar pouco de si? Nós reconhecemos as nossas fragilidades, nós reconhecemos que aquele que está de pé, cuidado para que não caia, mas não pense menos de si mesmo, isso não é orgulho. Quem fala com muita certeza, às vezes a pessoa fala, orgulhoso, está se achando, soberba pura. Não, meu amigo, soberba é pensar menos dos outros. E talvez você é tão complexado que você não enxergou o seu tamanho. E aí você dá mais valor ao tamanho dos outros do que aquele ser que Deus te criou, que é você. Então, se nós formos ler o livro de Provérbios, nós vamos ver que Provérbios permeia entre sabedoria, palavras e relacionamentos. Fala comigo, sabedoria, palavras e relacionamentos. O tempo inteiro, sabedoria, palavras e relacionamentos. Quero que vocês se coloquem de pé, por favor. As palavras ditas com fé, ou simplesmente ditas, as palavras são uma força poderosa que transformam o futuro em existência. Seja qual for o futuro que você estiver dizendo. Palavras transformam o futuro em existência. Talvez o que falta é você abrir mais seus lábios e começar a confessar o futuro, para que ele se torne existência na sua vida. Tem muitas pessoas que são filhas de Deus, morreram, e o cemitério sepultou todos os seus sonhos, todos os seus grandes alvos, todos os seus grandes objetivos. Agora tem pessoas que foram sepultadas vazias, porque elas deram tudo de si, conquistaram tudo que desejaram. Nós vamos conquistar tudo que nós desejarmos. Nós vamos usar os nossos lábios ao nosso favor.
A Bíblia diz que quando 2 ou mais se reúnem em nome dele, ele se faz presente. E quando você entra em concordância, você tem um poder de desligar na terra, assim na terra como nos céus. Tem pessoas que estão ligando na terra e ligando nos céus enfermidade. Ah, meu TDAH, minha doença, meu câncer. Meu câncer é uma ova, está repreendido isso. Meu autismo, uma ova. Desculpa falar uma ova, é que eu falava isso quando eu era criança, eu lembrei desse termo. Então, não traga para si o que nem Deus falou que é seu. O que Ele falou sobre você está no livro de Isaías, que sobre as suas chagas, sobre as suas pisaduras você foi sarado, você foi curado, você é sarado, você é sarada, você é curado, você é forte, você é vigoroso, seus tendões serão renovados. Ah, Deus vai fazer com que os fluidos aí das suas articulações sejam renovados, que não venha a secar, a sua musculatura será fortificada, fortalecida. Os seus cabelos pararão de cair, Deus vai fazer com que você esteja ereto e não se dobrando. Ah, você será renovado no seu ânimo, na sua energia, nos seus hormônios. Se posicione em linha com a palavra que você tem comunicado, falado, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que tem sido presente.